Tá bom, começando a gravar agora, tá bom? Começou Todo aqui. seu, um abraço, obrigado. Gente, boa noite. Meu nome é Lucas Dutra. Eu fiz residência no Hospital Pedro Ernesto. Conheço a maioria de vocês. Para quem não me conhece, prazer. Recebi o convite semana passada para falar sobre a fisiologia do primeiro peritônio, né? Que seria uma parte um pouco mais chata, um pouco mais do livro de fisiologia, mas eu acho que seria importante, talvez, a gente entender o que que acontece com o paciente no ponto de vista de respiratório, circulação, de perfusão renal. E vamos começar falando, mostrando os objetivos, né? Deixa eu tentar passar aqui enquanto eu consigo passar. Pronto. Aqui são alguns objetivos da apresentação que eu tenho para vocês. Vamos falar sobre o que os gases podem influir para a gente, sobre o momento de insuflação, conceitos de biomecânica como complacência abdominal, decorrer sobre o que acontece no sistema cardiovascular, respiratório, renal, o que o posicionamento interfere para a gente e alguns eventos adversos, né? E no final, vou querer levantar a bola, né? Mostrar uma balança. O que que seria indicação cirúrgica e contraindicação clínica, para a gente poder optar o que pode ser melhor para o paciente. Então, o que que é nosso objetivo, né? Por que que a gente prefere, às vezes, fazer a cirurgia por vídeo, né? Porque a gente precisa da insuflação peritoneal, né? Ou seja, a gente cria espaço para manipular mais precisamente algum órgão, alguma situação e de uma maneira menos traumática, com menos corte, algo que atenue o remite, né? A resposta endocrino-metabólica ao trauma. Já é comprovado que é uma cirurgia que dói muito menos, por mais que às vezes prolongue tempo cirúrgico. Você vê que o benefício realmente existe. E a gente pode usar vários gases. Por mais que o nosso dia a dia a gente só use CO2, já foi descrito o oxigênio, o óxido nitroso, hélio e argônio. O CO2 é o melhor por quê, né? Ele é altamente solúvel, ou seja, por mais que fique um pouco de pneu peritônio no final da cirurgia, a gente vai absorver ele. Ele é inerte, ele é não explosivo, ou seja, a gente pode cauterizar sem medo. Porém, ele causa uma irritação peritoneal, ou seja, às vezes aquela dor do pós-operatório não é uma dor cirúrgica, não é aquela dor que o anti-inflamatório vai resolver. É uma dor que realmente irrita o peritônio e que apenas a reabsorção dele que vai fazer a melhora, né? Às vezes é uma dor tipo gases, né? Obviamente, o oxigênio a gente não vai usar porque ele é altamente inflamável. O hélio e o argônio, eles não são solúveis, ou seja, quando a gente tinha acidente por hélio e argônio, a embolia gasosa era letal praticamente. O óxido nitroso ele é muito bom, só que ele é um pouco mais custoso, ele não irrita o peritônio, ele tem um potencial inflamável, mas ele não é explosivo, mas ele já foi abandonado também. Alguns centros ainda usam para pesquisa, né? Principalmente em medicina veterinária. E queria só levantar essa bola também, que a insuflação é um momento crítico, né? Por mais que a nossa agulha de Veres ela siga a lei de Poiseuille, né? Ou seja, ela é fina, ela é longa, então ela tem alta resistência ao fluxo. Por mais que a gente coloque lá na maquininha 40 litros por minuto, muitas vezes ela limita até 2 litros por minuto. Por isso que é uma insuflação mais lenta, mais gradual. Só que nós estamos aumentando o volume abdominal com algum gás, ou seja, com alguma matéria. Então, consequentemente, a gente vai ter aumento da pressão intraabdominal. Vamos tentar fazer isso de uma maneira mais progressiva. Por quê? Nós temos complicações como embolia gasosa, a gente tem um enfisema subcutâneo, que absorve uma alta taxa de CO2, que causa hipercarbia praticamente imediata, e nós temos também o reflexo vagal, né? Que eu já vou falar dele mais à frente. Então, a insuflação é o momento mais crítico. Por isso que todos vocês avisam o anestesista na hora, né, que está insuflando. E o que que acontece na biomecânica intraabdominal? Então, como eu falei antes, nós estamos jogando matéria numa cavidade que é praticamente vedada, né? Não é hermeticamente, né? Mas porque nós temos ali na região da agulha, nós temos alguns outros, é um gás absorvível, mas é quase hermeticamente vedado. Então, a gente vai alterar completamente a biomecânica da cavidade abdominal e, consequentemente, de outras cavidades, como, por exemplo, da caixa torácica. Então, o primeiro conceito de biomecânica que a gente tem que saber é complacência e elastância. Complacência é uma capacidade, né? A capacidade de algum recipiente receber volume. Fisicamente descrevendo isso, é o delta de volume, ou seja, o quanto de volume a gente acrescenta na cavidade, dividido pelo delta de pressão. Ou seja, a melhor complacência seria quanto mais volume nós jogamos em uma cavidade e menos pressão ela sofre. E elastância? Elastância é quase o oposto. Elastância seria uma
uma capacidade de se retrair, ou seja, seria resistência a essa expansão. E, consequentemente, a complacência é o que vai nos guiar sobre uma boa saúde da perfusão abdominal e, consequentemente, obstáculos para a saúde cardiovascular no momento intraoperatório. Então, outro dado físico para a gente levantar algumas bolas daqui a pouco seria também aplicar nessa cavidade abdominal a lei de Pascal. Ou seja, se nós estamos aumentando a pressão em uma cavidade, nós vamos considerar que ela está sendo transmitida igualmente em todas as direções. Ou seja, a pressão que está sendo transmitida para a parede abdominal, para os vasos da parede, é a mesma que está sendo transmitida para os órgãos. Mas o pneu peritônio tem uma peculiaridade. Nós temos um movimento diafragmático, né? Que muitas vezes ele é até um pouco mais exigido mecanicamente. Então, o diafragma, por ser essa estrutura abdominal um pouco mais frágil e que tem a mobilidade, ele vai repercutir na caixa torácica com aumento de pressão torácica, né? Piorando nossa função respiratória, que daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto. Também outro fator físico, né, seria lembrar da lei de Laplace, que está muito relacionado à espessura, ou seja, aqui a gente vai tentar levantar a bola do biotipo do paciente, né? Um paciente magro, lá de seus 60 quilos, vai ser muito mais fácil a gente insuflar o pneu peritônio nesse paciente do que um paciente obeso, paciente da bariátrica, né? Por que que isso dá? Porque quanto maior a espessura desse recipiente que nós estamos insuflando ou injetando alguma matéria, maior a tensão de parede. Ou seja, quando a gente estuda lá na cardiologia na faculdade, aquela hipertrofia ventricular concêntrica do paciente cardiopata. Ou seja, quanto maior for a grossura, né, de algum determinado recipiente, maior tensão sobre a parede, uma maior força vai se exercer. Ou seja, nesse paciente mais gordinho, a gente vai precisar, às vezes, de fluxos altos ou de pressões maiores para manter esse pneumoperitônio adequado para a visualização cirúrgica, porque vai estar sendo exercida maior tensão, desculpa. E aí também, levantando uma bola para nossa parte anestésica, né? O bloqueio neuromuscular diminui essa tensão, né? Se a gente faz um relaxamento da musculatura abdominal, a gente diminui essa tensão, então é necessário um bom bloqueio neuromuscular. E aqui temos alguns fatores clínicos que podem piorar a nossa complacência abdominal, né? E lembrando que a complacência abdominal é o que nos gera as repercussões hemodinâmicas e respiratórias. Ou seja, qualquer conteúdo intra-abdominal vai piorar a complacência. Algumas mais, porque tem mais viscosidade ou menos viscosidade, ou são objetos sólidos, como a gestação, ou são problemas de tensão, ou seja, aderências. Então, tudo isso aí está descrito piora a qualidade do nosso pneu peritônio, e tanto cirurgicamente como clinicamente. Agora vamos falar do sistema cardiovascular. Primeiro, o sistema que talvez seja o mais importante, né? Então, o que que acontece imediatamente após a insuflação do pneu peritônio? Todo o volume de sangue que estava contido naqueles vasos da parede abdominal, que estava contido na cava, ele vai para o nosso ato direito, né? Ou seja, a gente tem uma melhora do retorno venoso imediato, né? Consequentemente, toda essa pressão é exercida tanto no sistema vascular venoso como no sistema vascular arterial. Então, o que que vai acontecer depois que isso se acomodar? A gente vai piorar o retorno venoso, né? A gente vai piorar o retorno venoso, manter uma tensão sobre a parede do ventrículo esquerdo e também uma tensão sobre a aorta. Então, a gente tem um estado de hipovolemia central, ou seja, pouco sangue chega ao coração, mas ao mesmo tempo a gente tem um estado de pré-carga aumentada, ou seja, a região inferior do nosso corpo vai estar com maior resistência. Então a gente acaba, no final das contas, tendo um quadro que nos confunde muito, que é um débito cardíaco extremamente reduzido com elevação da pressão arterial. Então, por muitas vezes, após a insuflação do pneu peritônio, vocês vão ver que o paciente às vezes está com pressão de 140 sistólica e vai achar que ele está bem perfundido. Mas não necessariamente isso é verdade, tá? E essas alterações do sistema cardiovascular, elas vão interferir muito com o posicionamento do paciente, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas a mensagem final é essa: a gente tem uma piora absurda
do retorno venoso. Consequentemente, a gente diminui o débito cardíaco, porém, a gente pode mesmo assim ter pressão arterial elevada. Então, por muitas vezes, um paciente asa 3, asa 4, é importante um catéter de artéria profunda para a gente quantificar a saturação venosa central, ou uma gasometria arterial seriada também para quantificar lactato, para a gente ver como que essa microcirculação está se comportando. Outra repercussão cardiovascular que eu prefiro falar logo também é a bradicardia no momento da insuflação, né? Que é algo que assusta a gente. Sexta-feira agora eu tive numa vesícula eletiva, 7 da manhã, paciente asa 1. O que que acontece, né? A distensão das fibras do nervo vago do peritônio, né? Faz um reflexo tanto de aferência quanto de eferência vagal. E uma bradicardia que é súbita, né? Sai de 80, de 70 para 39, 38. A primeira conduta é desinsuflar cuidadosamente. Por que que eu vou enfatizar ser cuidadosamente? Porque tanto estirar as fibras do vago quanto retrair elas rapidamente podem desencadear o reflexo. Então, às vezes, se a gente desinsufla na correria rapidamente, a gente pode perpetuar esse reflexo e piorar a bradicardia. Então, o primeiro passo é desinsuflar cuidadosamente. O segundo passo, em algumas diretrizes, é mandatório e outras não, tá? Principalmente quando a gente leva em consideração literatura americana, né? Por quê? Porque a atropina, obviamente, vai ajudar a aumentar a frequência cardíaca. Porém, ela pode ser maléfica a alguns pacientes. Primeiro, se for subdose, pode dar mais bradicardia ainda. E segundo, é uma amina quaternária, ela ultrapassa a barreira hematocefálica. Então, esse tipo de medicamento, esses anticolinérgicos, eles podem causar síndrome Parkinson-like. O paciente acorda confuso, letárgico, sem saber onde está, com tremores. Às vezes parece que é shivering, parece que é frio, mas não, é o tremor parkinsoniano mesmo. Nos Estados Unidos, como eles têm o glicopirrolato, que é uma amina terciária que não passa a barreira hematocefálica, eles dizem que essa abordagem desse tipo de droga é mandatório, né? Então, por isso tem muita confusão. Mas, obviamente, que essa decisão vai ser muito mais clínica do que seguida em guideline. Vou levantar essa bola também da vasopressina. Por quê? Ela, principalmente no livro do SAESP, né, a literatura, a melhor literatura brasileira sobre anestesia, eles estão estudando muito o aumento do nível sérico de vasopressina nas cirurgias por vídeo. Por quê? Devido ao baixo débito, né, que a gente tem, devido à diminuição do retorno venoso, né, a neurohipófise libera a vasopressina no intuito de aumentar a pressão arterial, né, promovendo a reabsorção de água nos rins, sendo que isso é um pouco maléfico para o paciente, porque a gente tem esse aumento de volume, só que sem retorno venoso. Então, às vezes, acaba que esse volume fica aprisionado nos nossos membros inferiores, o paciente fica muito mal distribuído. Existe um aumento da pressão arterial, não por dor, ou seja, a gente pode ter um pós-operatório pior, né? E levantando essa bola também para próximos estudos, que eles estão estudando bastante infusão contínua de lidocaína e sulfato de magnésio para tentar atenuar isso. Agora falando do sistema respiratório, tá? Como na maioria das vezes a gente usa o CO2 para insuflar o pneu peritônio, ele é altamente solúvel, então ele vai ser expirado, né? Ele vai ser eliminado através da respiração. Só que, obviamente, como ele é absorvido, a gente vai ter um aumento da quantificação gasosa dele, né? Do sangue. Então a gente consegue ver isso tanto pela capnografia, né? Pelo NT-2 quanto pela gasometria arterial, que seria a PaCO2. O padrão ouro é a gente poder mensurar, através de uma gasometria arterial, a, a hipercarbia, né? Porque isso precisa ser controlado, até porque o CO2 é um potente vasodilatador, principalmente cerebral, na qual nos pacientes que tiveram cefalodeclívio, a gente pode fazer edema cerebral, né? E também isso pode atrapalhar o despertar do nosso paciente, a gente vai fazer uma carbonarcose. Então, o padrão ouro é PaCO2. Mas existem centros que estão usando a medida transcutânea, tipo como se fosse um oxímetro. Só que ao invés de mensurar a saturação de oxigênio, eles vão estimar a PaCO2. E esse aqui seria talvez o gráfico mais importante da nossa parte anestésica respiratória, que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Ele é um pouco confuso, mas eu acho que ele faz muito sentido quando a gente tem muitas complicações respiratórias. Vou tentar botar um laser pointer aqui, não sei se eu consigo. Pô,
Eu vou botar o mouse mesmo, não sei se vocês estão vendo o mouse. Mostrando isso aqui é o volume pulmonar, né? Total. A gente pode chegar até ter 6 litros de capacidade vital, né? Total pulmonar. Muito difícil a gente chegar a zero, mas existem condições que podemos chegar a zero. Então, esse volume corrente aqui é o volume que nós estamos inspirando e expirando agora, né? Mas esse volume também pode ser o volume que o anestesista coloca no respirador mecânico, né? Ou seja, quando vai ventilar a VCV, né? Volume controlado, ventilação controlada do volume, né? Te bota lá de 400. Então aqui seria zero e aqui seria 400. E ele vai ciclando, né? O importante desse gráfico hoje seria isso aqui, capacidade residual funcional. Isso aqui é o que o anestesista fica lá falando, 5 minutos, respira fundo e solta, porque a gente quer que essa capacidade toda aqui seja pelo menos 98% de oxigênio. Porque o pulmão vai estar sendo perfundido e mesmo sem respirar, tem isso tudo de oxigênio para ele, para o paciente poder se oxigenar, né? E o que que isso aqui seria importante para a cirurgia por vídeo, né? Nós vamos considerar que aqui embaixo nós tivemos o diafragma. E com a insuflação do pneu peritônio, a gente eleva esse diafragma. Consequentemente, a gente está diminuindo o que aqui? A complacência pulmonar. Ou seja, para eu conseguir fazer esse volume corrente de 400 aqui, um número X de 400, o que eu precisava antes de uma pressão de inspirada de 8, de 9, depois do pneu peritônio eu posso precisar de 12, 15, 18, 20. O que que isso já acarreta clinicamente para a gente? Aumenta o risco de barotrauma. Ou seja, eu diminuí a complacência. O que que é complacência? Volume dividido pelo delta pressão. Se eu estou mantendo o meu volume parado de 400, mas eu estou aumentando muito o meu dominador de pressão, consequentemente minha complacência está muito baixa. Ou seja, eu vou precisar cada vez mais pressão para atingir esse volume. Esse é o nosso primeiro ponto negativo do primeiro peritônio, quando a gente não consegue ajustar a ventilação. Risco de barotrauma e risco de lesão tissular mesmo. Outro problema, a gente vai reduzir a capacidade residual funcional. O que que isso significa? O volume de reserva expirado, ou seja, quando a gente está com. A gente tenta expirar o máximo possível. A gente está, sei lá, respira, vamos supor, depois de inspirar profundamente, você quer expirar profundamente. Esse volume de reserva expiratório, ele está muito relacionado ao volume de fechamento. Ou seja, esse volume residual muito dificilmente a gente vai mexer nele. Mas esse volume de reserva respiratório tem um volume aqui no meio que está escondido, que é o volume de fechamento, que é onde nossas últimas divisões da árvore brônquica começam a se vedar, na qual o volume não é suficiente para se manter aberto. E como a gente vai aumentando a pressão no diafragma e diminuindo essa capacidade residual funcional, esse volume de fechamento daqui a pouco se equipara à capacidade residual funcional. Ou seja, se você bota o paciente para ventilar 400 de volume, quando ele expirar, ele vai fazer colabamento da via aérea. Por quê? Ele está sofrendo pressão do diafragma. Então, a gente tem o pneuperitônio, no final das contas, ele se comporta muito parecido com um paciente que tem uma doença pulmonar restritiva e não obstrutiva. Então, a gente tem um pulmão restrito, na qual a gente tem muitas vezes áreas de shunt, área de espaço morto, ou seja, que às vezes não é muito bem perfundido ou é ventilado. Perdão, desculpa, shunt, né? É perfundido, mas não é muito bem ventilado, né? Então, consequentemente, muita hipóxia é relacionada a isso. A gente reduz muito o pulmão e se torna uma doença restritiva. Então, aqui só resumir, né, o que que acontece com o pneu peritônio na parte respiratória. A gente reduz a capacidade residual funcional, a gente reduz o volume corrente, a gente aumenta a pressão de pico, consequentemente, um maior risco de atelectasia. Se a gente pudesse mensurar esse volume de fechamento, seria muito bom até para o pós-operatório dos pacientes, para a gente evitar a atelectasia. Agora, sobre o sistema nervoso central, né? Lembrar também que a pressão de perfusão cerebral, né, é a PM menos a pressão intracraniana, que muitas vezes a gente até considera parecida com a PVC, quando a gente não tem medidas diretas de mensurar, né? Mas o que que no pneu peritônio ele é super importante? Duas coisas. A gente usa o CO2. O CO2 ele é um potente vasodilatador. Então, em 0 grau, ele já vai fazer uma congestão de seio venoso. Com o cefalodeclive, então, ele vai ter uma alta congestão desses seios venosos que pode causar edema cerebral, né?
Outra coisa que é importante no sistema nervoso central é que a gente, por mais que a gente fale que existe uma obstrução do retorno venoso, né, a gente aumenta também a PVC, porque a gente diminui o retorno venoso da parte inferior do nosso corpo, mas a gente consegue gerar um pouco de resistência na parte superior. E lembra que a gente está com uma pré-carga do coração alta, ou seja, ele faz uma congestão às vezes da parte superior, ou seja, não chega a ser uma síndrome de veia cava superior, né? Mas a gente tem uma resistência desses vasos de base. Muitos estudos apontam que o ultrassom point-of-care, analisando o diâmetro da bainha do nervo óptico, seria a melhor opção para a monitorização da pressão intracraniana no intraoperatório de cirurgia por vídeo, né? Eu acho uma difícil realidade, porque o ultrassom, por mais que seja operador dependente e dependente de treino, o posicionamento é difícil. Se a gente for levar isso para o contexto robô, talvez seja um pouco difícil, mas seria o melhor parâmetro. E menos invasivo também. Agora falando um pouco da perfusão tecidual, principalmente da parte abdominal. É muito parecido com a perfusão intracraniana, né? Que seria a PM menos a pressão intraabdominal, né? Então vamos levar em consideração que se a gente está aumentando nosso pneu peritônio de uma pressão de comumente de 5 para 15, que é o usual utilizado, se nós estamos com um paciente com uma PM de entrada de 65, ele choca, vai para 40, vai para 45, a gente tem um fator muito importante, que é o pneu peritônio, piorando essa perfusão tecidual. Então, isso tem que ser levado muito em consideração quando a gente vai operar esses pacientes que são cardiopatas, o paciente diabético que já é desautonômico, porque ele não vai ter essa autorregulação. E falando agora especificamente da perfusão renal, que eu acredito que todos vocês se preocupam bastante, a gente tem um baixo débito renal, ou seja, geralmente o nosso débito cardíaco para os rins é de 25%, né? A gente consegue reduzir bastante isso, em média para 15%, e, e ainda somando a isso uma congestão. A gente consegue aumentar até 55% de resistência vascular renal com o pneu peritônio usual, ou seja, de 15 milímetros de mercúrio. Isso gera uma alta pressão intraglomerular, e a consequência disso é perder 25% da filtração. Por sorte, isso é autolimitado, né? A gente vai ver a oligura intraoperatória e pós-operatória, mas tende a se solucionar em 48 horas. Agora, falando um pouco de posicionamento nas cirurgias por vídeo, né? O que que interfere para a gente? Tudo que está relacionado a posicionamento, a gente já falou na verdade. A diferença é que o céfalo aclive ou o céfalo declive podem piorar algumas coisas e melhorar outras. O que que o céfalo-declive, né, a posição de Trendelenburg, que os urologistas usam bastante para próstata, né, para abdômen inferior, o que que ele causa? Ele, de cara, ele melhora o retorno venoso, né? Porque se a gente tem a pressão venosa confluindo, mais a gravidade, ajuda a vencer aquele obstáculo que é o pneu peritônio, né? Aproveitando isso aqui, eu queria tentar fazer vocês pensarem que o pneu peritônio do sistema, relacionado ao sistema cardiovascular é como se fosse uma massa, como se ele fosse um tumor no abdômen do paciente. Então, tudo que a gente for. Porque de fato ele é, né? Ele é massa, ele é matéria, né? Então, pensa como se fosse uma bola na barriga do paciente. Então, se a gente usa Tender the Book, a gente vai melhorar muito o retorno venoso. Porém, a gente vai piorar bastante a parte respiratória. Se o diafragma, por si só, ele já invadia a caixa torácica com o pneu peritônio, ele aumentava suas pressões, com a posição de Tender the Book vai piorar da parte do sistema nervoso central. Vai piorar bastante a parte de hipertensão intracraniana, além de levantar essa bola do edema de via aérea e também do acúmulo oral de secreção gástrica. Por isso que muitas cirurgias de próstata por vídeo, a gente passa sonda nasogástrica, mesmo o paciente sendo asa 2 ou mesmo tempo cirúrgico sendo bom, porque acumula bastante secreção, né? E o edema de via aérea é a parte que a gente mais se preocupa, principalmente em cirurgia de robô. Por quê? Porque nos preocupa a extubação desse paciente. Tem tantos fatores, né? A hipercarbia, a lesão cirúrgica, o remite, a perda de sangue, e o edema de via aérea talvez seja o mais drástico deles, porque hipóxia mata mais rápido, né? E já a posição de Trendelenburg inversa, ele tende a melhorar todos esses parâmetros, só que ele consegue piorar o cardiovascular drasticamente, né? Tanto que a gente tem que levar isso em consideração também que a cada 10 centímetros que nós levamos em relação ao coração, o encéfalo, né, do metal acústico ao coração, nós temos que quantificar
pelo menos mais 8 milímetros de mercúrio a pressão arterial média. Então, por isso que muitas vezes a gente vai estar, vocês vão ver o anestesista subindo e descendo a régua da PAM ou medindo a pressão arterial no manguito com posição do braço mais elevada, porque isso preocupa bastante a gente, né? É muito engraçado essa imagem, que de um lado a gente consegue melhorar muito o cardiovascular, mas piorar todos os outros, ou seja, às vezes não vale de nada, e do outro lado a gente melhora muito os outros, oxigena bem, mas nem sempre perfunde tão bem. Aqui eu queria listar alguns eventos adversos que podemos ter que não foram discutidos. Alguns foram, né? A bradicardia foi discutida, o efizema subcutâneo, o edema encefálico já foi discutido, mas levantar sempre a bola da embolia gasosa, né? Porque pelo momento de insuflação tem que ser, tem que agir rápido. Graças a Deus hoje usamos CO2, que é altamente absorvível. Mas se for num volume maior que, se eu não me engano, 30 a 40 ml, você já pode ter uma repercussão pulmonar imediata, né? E em muitos casos acima de 60 ml você pode ter parada cardíaca imediata, né? É algo que o anestesista muitas vezes vai pedir para você parar de suflar logo no início, é o desposicionamento do tubo orotraqueal. Por que que isso consiste, né? Nós, quando passamos o tubo orotraqueal pela traqueia, né? Nós posicionamos perto da carina, né? Um pouco acima da carina, entre 2 e 5 centímetros. Quando a gente insufla o pneumoperitônio, a gente sobe a caixa torácica, né? O diafragma, consequentemente o parênquima pulmonar também sobe. Então a gente acaba deslocando para a carina ou através ou também seletivando ao pulmão direito esse tubo, né? Então é só realmente disposicionar esse tubo. Pneumotórax. O pneumotórax às vezes acontece, uma inserção inadvertida da agulha diversa, mas ela está mais relacionada à cirurgia do abdômen superior e principalmente à cirurgia de fundo aplicatura, né? Então a gente tem que sempre lembrar dessa complicação. São vários diagnósticos diferenciais para hipóxia, né? Também só lembrar do enfisema subcutâneo. É muito importante, às vezes, não estar só olhando só para o monitor ou para a tela também da torre de vídeo. O enfisema subcutâneo ele tem uma capacidade restritiva muito forte da parede abdominal, da parede torácica também, ou seja, a gente vai ter também, vai piorar aquela fisiopatologia restritiva, e aí também ele é altamente absorvível, o CO2 é altamente absorvível pelo subcutâneo, então a gente vai ter os efeitos da hipercarbia imediata. E agora levantando aquela bola da indicação cirúrgica versus contraindicações clínicas. Dessas todas aqui, a única que é absoluta é a instabilidade hemodinâmica grave, né? Ninguém vai fazer uma cirurgia por vídeo no contexto de urgência, né? De emergência. De urgência, talvez sim. Mas tem que levar em consideração doença pulmonar obstrutiva severa. Por que que eu falo dessa doença pulmonar obstrutiva severa? Porque ela tem a maior capacidade de fazer barotrauma. A restritiva a gente consegue até manejar, por mais que a gente desencadeie uma doença restritiva nesse paciente. A gente consegue até manejar esse paciente. Talvez no meio do caminho a gente peça para parar. Mas a doença pulmonar obstrutiva severa tem um grande risco de barotrauma, é muito mais difícil de ventilar e tem muita área que é ventilada, mas não é perfundida, né? Casos de hipertensão intracraniana, isso é bem discutível, porque vai depender de posição, vai depender da clínica do paciente, vai depender do que a gente vai operar, mas é preferível não fazer por vídeo nesses casos. Cirurgia de emergência com contraindicação de Trendelenburg entra muito nessa questão da hipertensão intracraniana, mas ela é listada na maioria dos guidelines. E as cardiopatias descompensadas, né? Principalmente aquelas que cursam com diminuição da fração de ejeção, ou com aquelas doenças que já têm uma hipertrofia de VE muito acentuada. Então, acho que o que fica de mensagem nessa parte final é que a escolha do paciente para uma cirurgia por vídeo, ela tem que levar em consideração o benefício que ele vai ter por vídeo, ou seja, diminuir o remite, a resposta endocrinolmetabólica melhor, mas também tem que levar em consideração, esse paciente, ele é desautonômico, esse paciente, o coração dele aguenta pressões maiores, eu consigo operar esse paciente com pressões menores, ou seja, é um cardiopata obeso, na qual eu vou ter que exercer muita pressão no aparelho para que eu tenha uma boa imagem, ou não, pô, é o cardiopata, mas ele é magro, não tem cirurgia prévia. Eu acho que essa seria a mensagem final, tá? Tô aberto a dúvidas, tá, gente? O encontro vai acabar em 6 minutos aqui para mim. Se precisar aumentar o tempo, fazer uma nova reunião, só mandar